Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal, onde a gente discute aqui a jornada, necessária para se fazer uma migração para uma carreira de tecnologia. E hoje eu separei aqui um assunto que eu venho pensando nele nas últimas semanas, porque naturalmente quando a gente mergulha dentro de um tópico, dentro de um assunto, algumas lembranças da nossa própria jornada acabam acontecendo, né? E acabam vindo à mente. E eu acho que uma parte da minha jornada, eu acho que faz sentido eu trazer aqui, a gente conversar um pouco sobre ela, porque é justamente sobre um dos tópicos que a gente discute bastante quando a gente fala sobre uma jornada de migração para a área de tecnologia, tá? E que parte da jornada é essa, né? Basicamente eu estou falando de quando a gente começa a participar de eventos, né? E por que eu trouxe esse assunto hoje? Porque eu lembro que quando eu estava iniciando a minha jornada, eu não vou entrar a fundo aqui, mas meu emprego exatamente antes de eu ter a minha primeira oportunidade na área de tecnologia, eu trabalhava numa loja de carro, né? Então, eu vendia carro, mas eu era principalmente eu cuidava do site da loja, né? E eu comecei o curso técnico, né? E a partir desse curso técnico eu comecei a me inteirar um pouco mais do ecossistema de tecnologia. Eu, especificamente, estou aqui na região da Grande Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Mas eu lembro que eu comecei a participar de eventos, né? Então eu lembro de alguns deles, por exemplo, na época, acredito que isso foi ali em 2010, por aí, existia o Solisc, né? Que é um congresso catarinense de software livre, e eu fui em algumas edições do Solisc. Eu fui, hoje, né, um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil é o TDC, né, o The Developer Conference, e na época eu lembro que eles eram bem menores, e além disso eles faziam alguns outros eventos paralelos antes do evento principal, e que inclusive era de graça, né, chamado Open TDC. Então participei de alguns desses eventos, né, de Open TDC também. Eu participava de muito evento, todo evento que tinha aqui na região que eu conseguia ir, eu ia. E o que mais me fez refletir, né, nas últimas semanas? Basicamente, é porque quando a gente vai num evento desse, muitas vezes a gente não entende quase nada do que está sendo falado. E eu posso, né, afirmar para você que quando eu ia nesses eventos, lá no início da minha trajetória, antes mesmo de eu conseguir a minha primeira oportunidade na área técnica, eu ia nos eventos e eu não entendia absolutamente nada, né? Eram nomes como Hibernate, JBoss, JDBC, era um monte de sigla que não importa pra gente aqui agora também, mas eu citei algumas porque eu acredito que na sua jornada, né, se você trilhar essa jornada, você vai passar exatamente pela mesma coisa, só porque serão siglas diferentes, é um contexto diferente, e eu não entendi absolutamente nada, mas valia a pena ir nesses eventos? E aí eu digo para você que sim, né? E aí você deve me perguntar, tá, mas por que valia a pena se você ia no evento e não entendia nada, né, do que estava sendo falado? Eu posso dizer que é exatamente por isso, né? Porque eu já estava fazendo o curso técnico, estava avançando ali nos meus estudos, mas os eventos, eles serviam para eu abrir a mente, para eu entender o que as pessoas estão falando, o que o mercado está falando, o que as empresas estão falando. É claro que naquela época eu não tinha a consciência, a clareza que eu tenho de como isso iria me ajudar, né, no decorrer da minha jornada. Hoje eu olho para trás e eu vejo isso claramente. Mas eu já tinha essa intenção, tá, mesmo sem entender nada, eu vou estar aqui. E o que eu fazia? Fazia anotações.
anotava absolutamente todas as tecnologias, todos os frameworks, todos os padrões de desenvolvimento, arquitetura, mesmo sem saber o que aquilo significava, eu anotava e depois eu ia atrás dessas informações. Então os eventos eles serviram muito para mim no início dessa forma, para eu conseguir aumentar a minha consciência do que existe, né? E aí, com relação a isso, eu até pensei aqui a gente trocar uma ideia sobre uma forma, né, de explicar e de trazer a informação que talvez fique mais fácil de entender, né? Basicamente, né, perdoem aí o meu desenho, eu não sou nenhum artista, né? Mas pensa que esse daqui é o Samuelzinho aqui lá de 2010. Meu Deus, esse nariz aqui ficou terrível. Esse daqui é o Samuel lá de 2010. E o Samuel tem uma coisa aqui chamada consciência, né? E o Samuel consegue ter consciência de algumas coisas que estão em volta dele, né? O Samuel consegue ter consciência de algumas coisas que estão em volta dele. Então aqui começou a ter alguma consciência dos conteúdos do curso técnico, de algumas tecnologias, de um pouco de lógica de programação, enfim, comecei a ter a consciência de algumas coisas aqui, porque o curso técnico era bem focado em desenvolvimento mesmo, né? O que os eventos me trouxeram? Basicamente, a gente tem uma outra fronteira aqui, vamos colocar, né, que em volta disso tudo aqui, a gente tem o que o mundo tem, né? Então, a gente tem aqui que essa fronteira aqui são as conexões com as coisas que existem no mundo, né? De tecnologia, de profissões, de possibilidades, enfim, de tudo isso. Na prática, você nunca vai conseguir ter a consciência e o conhecimento de tudo, né? Então, esse é um aprendizado. Você nunca vai conseguir ter o conhecimento de tudo. Mas na prática, isso não importa, né? Vamos fazer aqui. Na prática isso não importa. O que importa e por que os eventos foram importantes para mim? Porque a cada evento que eu ia, eu expandia um pouquinho mais o meu nível de consciência. Aí eu expandia o nível de consciência no sentido de o que existe, o meu nível de conhecimento do que existe, o que as empresas estavam usando, e eu começava a sair um pouco aqui do meu eixo, né, e do que já estava sendo confortável para mim, e começava a me desafiar a trazer um pouco mais de conhecimento de fora, que eu fui daquele novo contexto que eu absorvi indo e visitando um evento, participando de um evento. Participei de um outro evento, conheci uma nova tecnologia, um novo framework, uma nova forma de fazer, tive mais alguns insights. É mais uma camada de consciência aqui que eu adiciono na minha capacidade de interpretar o mundo de tecnologia, minha capacidade de entender o que está acontecendo. Então, de novo, comecei a adicionar mais algumas coisas aqui. Isso daqui passou a fazer parte de quem eu sou, fazer parte do meu conhecimento, fazer parte do Samuel profissional que está buscando, né, o seu lugar ao sol aí, como tantas outras pessoas, e vem buscando trilhar essa carreira de tecnologia. Só que isso aqui é algo infinito, né? Então, a cada evento, a cada livro, a cada conhecimento, a cada pessoa que a gente conhece, a gente vai expandindo a nossa visão, expandindo a nossa capacidade de entender o que está acontecendo, e cada vez a gente vai mais longe. E hoje, né, o Samuel hoje, que é empreendedor, né, tem a sua própria empresa, não programa mais, o Samuel hoje, ele parou de fazer essa expansão? De forma nenhuma, né? Pelo contrário, eu mais do que nunca preciso conseguir ter a capacidade de continuar fazendo isso.
seja com eventos, seja estando em grupos de outros empreendedores, de grupos que estão discutindo inteligência artificial, por exemplo, e eu consegui entender minimamente o que está acontecendo para saber como eu preciso me adaptar a essa realidade, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Não é nada extremamente complexo, é algo relativamente simples, mas muito poderoso, aonde, né, se você puder sair daqui com se eu pudesse passar uma única mensagem para você participe de eventos na sua cidade, na sua região, seja online, né? Na minha época, lá em 2010, não se tinha tanto essa cultura de eventos online, mas hoje em dia é muito mais simples, né, nesse sentido. Então participe de eventos que você ainda não sabe o que significa as coisas que estão sendo faladas lá. Claro, tem uma noção de programação, de UX, de PM, conheça, né, minimamente a linha de raciocínio que vai ser falada no evento e busque ir em eventos onde tratem de assuntos que você nunca ouviu falar e expanda cada vez mais essa linha de consciência, e que eu tenho certeza que quando chegar a hora de você construir as suas próprias aplicações, de você fazer os seus projetos, criar teu portfólio, você fazer uma entrevista de emprego para sua primeira oportunidade, quanto maior o nível de consciência você tiver sobre tecnologia, ambiente, o que tá no hype da tecnologia e o que é hype e o que gera valor de verdade, o que tá surgindo e o que já tá virando legado. Então é tudo isso, né? Então o que eu sugiro comece a participar de eventos com essa visão, com essa cabeça, faça anotações e busque o conhecimento através, né, através dessas anotações que você fez, busque se aprofundar cada vez mais e aumentar aí o teu repertório, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu espero que tenha gerado valor aí para ti. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, manda uma mensagem. Se você gostou desse tipo de conteúdo, né, eu tenho aí uma jornada muito longa, né, de migração de carreira e depois de estabilização, de consolidação da carreira. Então tem muitas histórias aí que a gente pode contar, tem muitas lições que a gente pode conversar sobre. Então, se você tiver alguma dúvida específica, me procure, mande mensagem, um sinal de fumaça, enfim, que a gente utiliza isso para criar ainda mais conteúdo e conseguir tirar todas as dúvidas, conseguir ajudar você a trilhar a sua própria carreira nessa trilha aí, né, que é a jornada de tecnologia, tá bom? Curta o canal, compartilha, manda esse vídeo para alguém se você acha que gerou valor para você. E é isso aí, até a próxima. Valeu!